A vida é feita de escolhas. Nós escolhemos muitas vezes ao longo do nosso dia. E essas escolhas, elas nos levam para mais próximo de Jesus ou para mais longe de Jesus. Não existe escolha neutra. Todas as nossas escolhas ou nos aproximam de Cristo ou nos afastam de Cristo. E eu quero conversar com vocês hoje sobre alguns personagens bíblicos que fizeram boas e más escolhas. Está começando o seu programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu programa Adoração. Estamos aqui para a gente ter um encontro com a Palavra de Deus e vamos falar hoje sobre escolhas. E falando sobre escolhas, eu quero aproveitar e pedir que você faça uma escolha muito acertada nesse momento, que é pedir o Guia de Estudos Na Mira da Verdade. Essa é uma revista que nós temos aqui, a nossa revista oficial da Novo Tempo, que é a Revista Esperança, e essa edição é o Na Mira da Verdade, escrita pelo professor Leandro Quadros. Aqui a gente tem textos difíceis da Bíblia oferecidos ou explicados pelo professor Leandro. Aliás, essa revista ficou muito bonita. Você não consegue ver direito aí, né? Deixa eu te mostrar um pouquinho dela. Vou mostrar aqui na câmera 3, ó. Deixa eu mostrar, por exemplo, aqui o capítulo 3. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para você. Capítulo 3. Textos difíceis sobre a lei de Deus. Ela é toda ilustrada assim. Deixa eu folhear para você aqui, ó. Segura aí, câmera. Segura aí. Eu vou folhear aqui, ó. Ó. Como ela é bem ilustrada, toda o material muito bom. E deixa eu te mostrar o que tem no final do capítulo. Ó. No final do capítulo tem um QR Code. Esse QR Code vai levar você para um vídeo no qual o professor Leandro explica esse assunto. Então não é só o material escrito, também tem o material em vídeo que o professor Leandro explica o conteúdo. É uma revista muito rica, muito rica. E quanto ela custa? Bem, ela tem um custo. Mas não é você que vai pagar o custo, nem da revista, nem do envio para sua casa. Os Anjos da Esperança já pagaram esses custos. Você só precisa pedir. Não, você está entendendo direito, sim. Você pede, a gente envia com custo zero. Você não vai pagar taxa de postagem, nada. Nós vamos mandar para sua casa para você estudar a Bíblia, usando esse material como guia de estudo, e os Anjos da Esperança vão pagar as despesas. Como é que você pede? É só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 12982444449. 12982444449. Ou você pode entrar também agora no site. O site é novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem da revista, clica nela, vai abrir um formulário, pode colocar os seus dados com tranquilidade, aqui a gente cuida muito bem deles. E aí vai chegar na sua casa em alguns dias a revista para você estudar. Muito bem, agora a gente vai estudar o nosso tema bíblico de hoje, escolhas. E para isso eu quero convidar você para orar. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque nós temos a Tua Palavra em nossas mãos. Te agradecer porque nós temos liberdade para estudá-la. Temos esses meios de comunicação, a TV Novo Tempo, a web Novo Tempo, a rádio, para que a gente possa chegar na casa das pessoas. Pedimos então que o Senhor nos ajude, nos ilumine no estudo deste momento, que possamos entender o Teu recado. Fala o que nós precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você sabe que a vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas. A gente escolhe todo dia. Você para pensar um pouquinho, eu não sei que horas você está assistindo aqui esse programa, mas você já escolheu várias vezes hoje. Você escolheu, por exemplo, que horas você ia acordar. Às vezes você nem queria acordar naquela hora, mas teve que escolher acordar naquela hora, né? Você escolheu a roupa que você vai vestir, você escolheu se ia comer alguma coisa ou não pela manhã, você escolheu que tipo de transporte você vai usar para ir para o trabalho, se você vai de ônibus, a pé, de carro, de bicicleta. Você escolheu várias coisas.
A vida é feita de escolhas. As estatísticas dizem que nós escolhemos dezenas e dezenas de vezes todo dia, desde pequenas escolhas até grandes escolhas. Você pode fazer escolhas através ou em relação ao seu trabalho, à sua saúde, enfim. Se você parar para pensar, você escolheu várias vezes hoje. Aliás, você escolheu inclusive se você ia ou não assistir a esse programa aqui, né? E aí você vai escolher estar aqui conosco. E escolhendo estar aqui conosco, você vai receber a palavra de Deus. Mas você escolheu isso também. Nós escolhemos todos os dias. E sabe qual é a arma mais poderosa e mais perigosa que os seres humanos têm na sua mão? Não é um revólver, não é uma espingarda, não. A arma mais poderosa que os seres humanos têm chama-se poder de escolha. Poder de escolha. Por quê? Porque o nosso poder de escolha pode nos levar para mais perto da vida e o nosso poder de escolha pode nos levar para mais perto da morte. Nós podemos escolher se vamos estar com Jesus ou se vamos estar longe dele. E eu quero conversar com você hoje sobre um personagem bíblico que escolheu muito mal. Você pode abrir sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 19, no versículo 30. Gênesis capítulo 19, versículo 30. O texto diz assim: Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque recearam permanecer em Zoar. Lá habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça. E daqui a pouco a gente continua lendo o texto. Aqui você tem Ló, sobrinho de Abraão, numa cena estranha, porque ele está com 2 filhas, sem a esposa, morando dentro de uma caverna. Veja, nesse período já existiam cidades muito bem estruturadas, né? Cidades que tinham casas, cidades inclusive com saneamento básico já existiam pelo mundo. Existiam cidades onde estavam estabelecidas casas bonitas, as pessoas não precisavam morar em cavernas. Mas aqui você tem uma família desfuncional, né? Uma família que não tem uma mãe, uma família que é só o pai e 2 filhas, morando dentro de uma caverna. O que aconteceu aqui? O que levou Ló, que era um homem rico, sobrinho de um homem rico, que era Abraão, a morar dentro de uma caverna? Amigos, essa história que termina aqui dentro de uma caverna, ela não começou dentro de uma caverna. Essa história começou 20 anos antes, quando Ló teve que tomar uma decisão a respeito da sua família. Eu quero que você volte comigo 20 anos na Bíblia. Vai lá para Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 1. Leia comigo, por favor. Diz assim: Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que ele tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai. Versículo 4, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanho, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Essa cena acontece 20 anos antes daquela cena inicial que eu li para vocês. Ló com as suas 2 filhas dentro de uma caverna. Essa cena aqui acontece quando Abraão, ou Abrão ainda aqui, né? Ele não tinha mudado o seu nome ainda. Abrão estava na sua peregrinação em direção à Terra Prometida e ele estava junto com seu sobrinho Ló. E você leu aqui que havia um problema entre eles. Qual era o problema? Abraão e Ló eram muito ricos.
Abraão tinha muito gado e Ló também tinha muito gado. E Abraão já tinha os seus trabalhadores que cuidavam do seu rebanho e Ló também tinha os seus trabalhadores que cuidavam do seu rebanho. E esses trabalhadores começaram a brigar entre si por questões de trabalho ali, talvez confundindo um animal de um grupo com um animal de outro grupo. A Bíblia não descreve o motivo da briga, mas tudo indica que sejam questões por causa dessa convivência do rebanho de Ló com o rebanho de Abrão. Então, eles têm que tomar uma decisão. E a decisão está a partir do versículo 8. Volta comigo para a Bíblia, Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 8, diz assim: Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados, né? Ele era tio e sobrinho. Versículo 9: Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos, e preste atenção agora. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui tem uma imagem muito interessante. Eu falei para vocês que os trabalhadores de Abraão, os trabalhadores de Ló, estavam brigando por causa de questões de trabalho. Então Abraão chama Ló, seu sobrinho, para uma reunião e diz assim: Olha, Ló, a gente não precisa brigar. Nós somos parentes próximos, somos tio e sobrinho. Então vamos fazer o seguinte, nós precisamos nos separar, porque nós já somos ricos demais. Então você já consegue viver aí com a sua riqueza, você vai precisar escolher. Então eles foram provavelmente para um lugar mais alto, para um monte. E Abraão disse: Olha, aqui tem toda a terra. E Deus tinha dado aquela terra para eles. Aqui tem toda a terra. Escolha um lugar onde você quer morar. E se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Ou seja, Abraão estava dizendo assim: escolha o lugar para onde você quer levar a sua família, os seus bens, os seus empregados. Escolha. E nessa hora, amigos, a Bíblia diz que Ló olhou e ele viu a campina do Jordão. E antes de falar da campina do Jordão, quero te falar uma coisa interessante do texto. Você não vê Ló orando a Deus e dizendo assim: Senhor, para onde eu devo ir? Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Porque veja, essa era uma decisão importante, não é? Era o local para onde Ló iria levar a sua família, o local para onde Ló iria levar a sua vida, criar seus filhos. Mas você não vê Ló orando a Deus. Você não vê um relato bíblico dizendo assim: então Ló pediu a Deus sabedoria para que ele pudesse tomar a decisão correta. Não. A Bíblia diz que Ló olhou para a campina do Jordão e escolheu. E aqui tem um detalhe no texto bíblico interessante, porque a Bíblia diz que a campina do Jordão era linda, bem regada, como o jardim do Senhor. Parecia com o jardim do Éden. Mas escuta o que eu estou te dizendo, parecia com o jardim do Éden, não era o jardim do Éden. Pelo contrário, aquela campina bonita, naquela campina bonita existiam duas cidades perigosíssimas para a família de Ló, que era a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra. E no texto bíblico nós vimos isso, porque no versículo 13 diz assim: ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amigos, Ló não estava enganado. Toda aquela região sabia que Sodoma e Gomorra eram cidades perdidas, eram cidades que não obedeciam a Deus. Eles sabiam disso. Mas Ló escolheu pela beleza. Eu vou repetir essa frase porque pode ser que ela
faça você pensar em algumas coisas que você tem escolhido hoje. Ló escolheu pela beleza. Ele olhou para a campina do Jordão e disse: é aqui que eu vou colocar minha família. Só que ele sabia que a campina do Jordão, que Sodoma e Gomorra não eram lugares para se criar uma família que amava a Deus. Eram cidades ímpias. Então Ló não foi direto para Sodoma. Tem um detalhe no texto que é muito importante. Leia comigo. Volta aí para Gênesis capítulo 13, no versículo 12, diz assim: Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Você consegue entender o que estava acontecendo aqui? Ló sabia o perigo que Sodoma apresentava para sua família. Ló sabia que não deveria ir para Sodoma, ele sabia disso. Aquela terra era uma terra ímpia, com homens maus que não adoravam a Deus. E o que foi que Ló fez? Aos poucos, ele foi chegando perto de Sodoma. Aos poucos, ele foi armando as suas tendas. Você leu o texto bíblico? Ele ia armando as suas tendas em direção a Sodoma. Um dia ele estava longe de Sodoma, na campina do Jordão. No outro dia ele aproximou a tenda um pouco mais de Sodoma. No outro dia ele aproximou a sua tenda um pouco mais de Sodoma. E dentro de pouco tempo, aquele homem que estava longe de Sodoma, que estava vivendo com Abrão, agora vivia dentro da cidade de Sodoma. Aos poucos, Ló foi se envolvendo com Sodoma. Por que eu estou dando ênfase nessa parte? Porque, amigos, é exatamente assim que acontece o pecado. Nós não nos tornamos de um homem fiel em um homem desonesto da noite para o dia. Não. Nós não nos tornamos, nos transformamos de um marido fiel a um marido adúltero da noite para o dia. Não. Nós não nos tornamos de um homem trabalhador para um homem preguiçoso da noite para o dia. Não nos tornamos de alguém que é temente a Deus para alguém que se apostatou da fé da noite para o dia. Não acontece da noite para o dia. Nós vamos armando as nossas tendas em direção ao pecado. Então, alguém que, por exemplo, faz uma fraude na sua empresa, essa pessoa não chegou assim hoje honesto na empresa e amanhã estabeleceu uma fraude, não. Esse homem, essa mulher, aos poucos foi se aproximando do pecado. Alguém que era limpo, sóbrio, não se tornou um alcoólatra, um viciado da noite para o dia, não. Aos poucos foi se aproximando do pecado, aos poucos foi se aproximando do vício. Vai armando as suas tendas em direção a Sodoma. E assim aconteceu. Aconteceu que Sodoma e Gomorra chegaram na vida de Ló. Amigos, aconteceu que Sodoma e Gomorra se tornaram a casa de Ló. Eu quero que você volte comigo lá para o capítulo 19, porque agora nós vamos fazer uma viagem de 20 anos de novo. Nós fizemos a primeira viagem voltando 20 anos. Agora vamos fazer a segunda viagem para o futuro, 20 anos. Gênesis capítulo 19. Vamos ler o versículo 1. Vem comigo para o versículo 1. Está anunciado no versículo 30, mas lê o versículo 1 primeiro, depois a gente vai para o 30, tá bom? No versículo 1 diz assim: Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Meus senhores, versículo 2, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Olha o detalhe. Quando os anjos chegaram em Sodoma, já para destruir a cidade, e a gente não teve tempo de ver aí o que aconteceu entre o capítulo 13 e o capítulo 19, mas Deus estava enviando anjos para destruírem a cidade. Quando eles chegam lá, eles encontram Ló aonde? Na porta da cidade. Aqui tem um indício interessante. Quem é que ficava na porta da cidade? Os juízes.
Os juízes. Provavelmente Ló se tornou uma pessoa importante naquela cidade. Aliás, quando os homens chegam lá na casa de Ló, um pouco mais na frente do relato, e querem abusar dos anjos, eles dizem assim: você nem é de Sodoma e quer ser juiz em tudo? Parece que Ló alcançou um status muito grande em Sodoma. Mas, amigos, qual foi o custo disso? Você lê o capítulo 19 e você percebe que Ló perdeu sua família. Porque filhos de Ló não deram atenção para aquilo que ele estava falando e que os anjos estavam falando. Os anjos chegaram para Ló e disseram: a cidade vai ser destruída, saiam. E se você olhar o relato, diz assim que filhos de Ló zombaram dele, genros de Ló zombaram dele quando ele disse que a terra ia ser destruída, que tinha anjos na casa dele. Sabe por quê, amigos? Porque nos últimos 20 anos, Ló deu uma cidade próspera, Ló deu presentes, Ló deu uma casa bonita, Ló deu dinheiro para os seus filhos, mas não deu o principal, ele não deu Deus. E como é que essa história acaba? Vai comigo para o versículo 30 agora. Gênesis 19, a partir do versículo 30, diz assim: Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, e deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai, vamos embebedá-lo também esta noite, entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz filho e deu o nome de Moabe, pai dos moabitas, até o dia de hoje. A mais nova deu à luz um filho e lhe deu o nome de Benjamim. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Veja que cena triste. Ló estava com as suas 2 filhas vivendo numa caverna. Sodoma e Gomorra tinham sido destruídas. A esposa de Ló virou uma estátua de sal porque ela preferiu olhar para Sodoma do que olhar para a solução de Deus. E agora Ló está sozinho com 2 filhas ímpias dentro de uma caverna. E essas 2 filhas ímpias bolam um plano miserável. Elas embebedam o próprio pai, se deitam com ele e engravidam do próprio pai. E as 2 dão origem a 2 nações ímpias, inimigas do povo de Deus, os moabitas e os amonitas. Sabe qual foi a descendência de Ló? Uma descendência ímpia. E quando foi que tudo isso começou? Tudo isso começou lá em cima do monte, 20 anos antes, quando Ló teve que escolher para onde ele iria levar a sua família. Amigos, a escolha de Ló não foi uma simples escolha de onde morar, não. Foi a escolha que levou toda a sua família para se perder. Ló perdeu sua esposa, Ló perdeu seus filhos e, com raras exceções, Ló perdeu toda a sua descendência. Ló é o representante de homens que estarão salvos sozinhos. É triste isso, não é? Porque há uma história paralela acontecendo. Nesse mesmo período, tem um outro homem, agora chamado Abraão, em cima do Monte Moriá,
com a faca levantada, parece que vai matar o seu filho. Deus salva seu filho. Lembra dessa cena? Estou falando de Abraão e Isaque. Abraão ficou longe de Sodoma e o seu filho Isaque é pai de uma grande nação. Uma nação que em grande parte serviu e serve a Deus. Ló escolheu Sodoma e é pai de uma grande nação ímpia, inimiga de Deus. Amigos, eu espero que vocês estejam entendendo o poder da escolha. A escolha que Ló fez levou a família dele toda para a perdição. E agora eu quero que você pense no que você tem escolhido. Será que você, marido, está escolhendo trair sua esposa? Será que você, jovem, você está escolhendo se envolver com drogas, com festas que não são de Deus? Será que você está escolhendo se envolver com filosofias que são contra a Bíblia? Será que você, mulher, está escolhendo o caminho da vaidade, o caminho do feminismo, o caminho de ideologias não cristãs? Que escolha você está fazendo? Será que você, pai, está escolhendo colocar seus filhos em ambientes que não são ambientes de Cristo? Que escolha você está fazendo? Será que você, casal, vocês aí, você casal, vocês dois, marido, mulher, vocês estão escolhendo caminhos para o seu casamento que não são caminhos que Deus aprova? O que você está escolhendo? Nós precisamos muito ter cuidado com as nossas escolhas. E aí você me pergunta, mas pastor, como é que eu faço para escolher direito? Não tem outro jeito, amigos. Você precisa ter intimidade com a palavra de Deus, em oração. Por quê? Porque o Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a Bíblia que ilumina o seu caminho. É a Bíblia que te mostra a vereda pela qual você deve ir. E quando você precisa escolher alguma coisa, você precisa pedir a orientação de Deus, porque como Ló, você não pode escolher de maneira errada, porque o futuro pode ser muito ruim por causa de uma escolha de agora. Que Deus ajude você a escolher os caminhos da sua vida através da palavra, amparados na palavra. E se por acaso eu estou falando com alguém que hoje sofre as consequências de escolhas ruins do passado, há perdão para você. E Deus pode te ajudar a lidar com essas consequências. Mas se você vai escolher hoje, escolha bem, para que você colha boas consequências. Eu quero orar por você e por mim, para que Deus nos ilumine em cada escolha da nossa vida, para que possamos escolher sempre coisas que nos levam para o céu. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa história registrada na Bíblia. A história de Ló é triste, Senhor, mas nós aprendemos com ela que precisamos dar atenção às nossas escolhas. E nós queremos colocar nesse momento, Senhor Deus, o nosso livre-arbítrio em Tuas mãos, para que o Senhor nos ajude a escolher certo, Senhor. Para que o Senhor nos ajude a colocar a nossa vida no caminho de Deus, para que o Senhor nos ajude a colocar a nossa vida no caminho que nos leva à salvação. Nós nos entregamos completamente em Tuas mãos. Fazemos isso agora e até o dia da Tua volta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.